Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Não tem como haver bondade sem justiça. Vamos pensar junto sobre isso? Vem comigo até o final. Mas antes, não deixe de se inscrever, né, querido? É bem rápido e fácil. Vai clicar aí no botão de se inscrever, tá aí embaixo. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo. A gente tem muito vídeo novo, tem muito projeto aí, além do estudo versículo a versículo. A gente tem projeto que está colocando aí mensagens curtas, de menos de 10 minutos, para que você esteja meditando. E aí sim serão pregações, né? A gente tem aqui feito estudos, comentários, versículo a versículo, a Bíblia comentada, versículo a versículo, para servir para base para a tua pregação, para o teu TSD, para os teus estudos, ou simplesmente para estar conhecendo mais as Escrituras. Está sendo bênção para você, ou mesmo que você ache que não seja, não tem problema, mas eu te convido, querido, a curtir, comentar e compartilhar para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Vamos junto nessa missão de levar essa palavra por todo mundo, e eu conto contigo, curtindo e comentando. O YouTube já mostra isso de maneira orgânica, e compartilhando você faz chegar a pessoas que nem eu nem o YouTube conseguiríamos chegar. Então conto contigo nessa tarefa, uma missão que a gente tem feito aqui com muito zelo, sem remuneração. O único objetivo que a gente tem dedicado aqui, separado tempo e tem dado trabalho, mas a gente tem permanecido fiel nesse ministério. O único objetivo é que Deus nos mandou para abençoar a tua vida. Então, nos ajuda aí compartilhando, curtindo e comentando, tá certo? Então vamos junto. Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 16, e os versículos são de 4 a 7. Apocalipse 16, do 4 ao 7, diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és o justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Obviamente que aqui há um decreto. Esse terceiro que fala aqui no versículo 4 é o terceiro anjo. Então a gente está vendo aqui esse terceiro flagelo, que é do terceiro anjo que vai derramando a terceira taça sobre a face da terra. Então são sinais, são coisas que vão acontecer e acontecerão aí depois da subida do povo de Deus, né, do povo de Cristo, depois da subida da igreja, depois do arrebatamento. E a gente vai ver que há algumas evidências para que a gente caminhe dentro dessa coerência, lembrando sempre que a gente tem trabalhado dentro de uma coerência da nossa visão, daquilo que a gente, já analisando esses textos, a gente tem imaginado de que a igreja vai passar por aqueles selos, a abertura dos 6 primeiros selos. Lembrando que a igreja vai passar pelos 6 primeiros selos, e no 7º selo é onde está contido, né, as trombetas. As trombetas estão dentro do 7º selo. Então a abertura do 7º selo coincide com as trombetas. Então a gente já entende que naquelas trombetas a igreja já não está mais presente. Então a gente começa a ver algumas evidências, como a gente já viu aí no capítulo 8, falando que aquele que tem ouvidos para ouvir e não mais ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já não há mais essa expressão, exatamente porque não tem mais igreja. Então a gente vai perceber isso aqui, nesses detalhes, nesse terceiro flagelo, a gente vai perceber, e é alguma coisa que a gente vai comentar. Então são 3 pontos básicos que a gente vai comentar a respeito desses versículos de 4 a 7, sempre trabalhando com o sentido da justiça, querido, que não tem como ter bondade sem justiça. Uma das maneiras para fazer o mal se proliferar é exatamente uma justiça muito frouxa, uma justiça relapsa, uma justiça dúbia. O que é uma justiça dúbia? Uma justiça que para uns tem um peso muito grande, para outros o peso é completamente diferente. Não sei se você já está começando a perceber, não é um problema somente do Brasil, mas a gente vem percebendo isso ao longo do mundo. Por exemplo, uma velhinha com uma Bíblia na mão, orando diante de uma instituição, ela é considerada terrorista, e ela é considerada como uma pessoa perigosíssima, e ela precisa, dentro da visão de alguns da mídia, de artistas, ela precisa ser condenada
há coisas que ela não fez, houveram estragos e destruições que ela não participou, mas por ela estar orando ali com a Bíblia na mão, ela se torna uma pessoa de alta periculosidade. Enquanto traficantes que matam, que roubam, que transportam armas, que ajudam a manter todo um sistema de acuamento, né, onde as pessoas do mundo se sentem acuadas, eles são liberados, eles são, sabe, uma pessoa que rouba, o Lacombe, ele teve a sua casa invadida e ele imobilizou 2 dos invasores ali que invadiram a sua casa, estavam tentando assaltar, entregou para a polícia. Pouco tempo depois, os 2 invasores já estavam soltos e aguardando o processo em liberdade. Mas outras pessoas que estavam ali orando diante de instituições, não, esses estarem orando, eles são istas, são vários istas, e aí é uma lista extensa de istas, e essas pessoas precisam ser condenadas e presas, e elas não podem ser soltas de maneira nenhuma. Então, uma pessoa com a Bíblia na mão, ela se torna mais perigosa aos olhos do que a gente vê da justiça do que uma pessoa com um fuzil na mão, do que uma pessoa que está lá com um fuzil vendendo ou comercializando todo tipo de drogas e assaltando e roubando celulares. Então, são padrões que estão sendo estabelecidos pela justiça humana que o que esses padrões fazem? Contribuir para o mal. Só contribui cada vez mais para o mal. Se a justiça humana falha, querido, a divina ela não falha, ela vai permanecer igual. Não adianta o homem querer, com esse seu progressismo, achar que consegue mudar Deus. A justiça de Deus ela é imutável. E aquilo que Deus falou lá no Antigo Testamento, que é certo e que é errado, continua sendo certo e errado aos olhos de Deus hoje. Ao homem, Deuteronômio, a partir do capítulo 28, vai falar isso, que diante dos homens eles têm as 2 opções, a bênção e a maldição. O homem é que escolhe. Então o homem transforma aquela maldição num sistema, numa ideologia, num plano de governo, onde ele vive aquilo que é a maldição. Então ele institui aquilo como sendo correto para ele, mas permanece incorreto aos olhos de Deus e permanece atraindo maldições, porque não é uma questão do que Deus diz, é uma questão das leis espirituais, que elas não falham, e essas leis espirituais não mudam. Então não adianta você querer fazer leis e você querer viver de uma maneira achando que, por exemplo, a gravidade ela vai mudar porque você quer. Então, eu quero jogar essa bola para o alto e eu não quero que essa bola caia, então a partir de hoje eu vou fazer um decreto proibindo essa bola de cair toda vez que eu jogo para o alto. E não adianta você querer fazer uma lei contra a lei da gravidade. Então, existem coisas que são óbvias. Então, as leis da natureza, lei da gravidade, a lei da inércia, as outras leis físicas e químicas, elas já estão estabelecidas, querido. O processo humano não vai mudar isso. Dessa mesma forma, acontece com as leis espirituais. Tá entendendo? Então, todas as leis naturais, físicas, químicas, biológicas, elas não podem ser alteradas pelo ser humano, assim como as leis espirituais. Estão entendendo? Então, o que é justiça permanece sendo justiça, ainda que o homem caminhe pela injustiça. Pelo fato, Jesus já tinha predito isso, que a iniquidade iria se multiplicar e o homem iria viver mais em função do que é mal do que é bom, é que vai vir isso aqui que a gente está vendo do versículo 4 a 7. Nada disso aqui precisaria acontecer se o ser humano não gostasse de viver num sistema maligno e não caminhasse para transformar todas aquelas maldições escritas lá em Deuteronômio em um sistema de governo, em um sistema de ideologia, simplesmente porque o ser humano acha que tem que ser assim. Não é assim que a coisa funciona. O que o mundo menos precisa, querido, é da nossa opinião. Que se vive debaixo da lei, todo mundo obedece à lei, querido, há bondade, todo mundo vive bem, você consegue ir e vir, você consegue segurar o celular numa praça, você consegue caminhar com um celular, com um tablet, você poderia até caminhar digitando no notebook no meio da rua com tranquilidade, se houvesse justiça. Então, quais são os 3 pontos que a gente vai observar aqui para a gente já exatamente entender que sem justiça, querido, não tem como haver bondade. E por que aconteceu tudo isso aqui dos versículos 4 a 7? A gente vai perceber aqui que há todo um trabalho de maldade, há toda uma ideologia de maldade contra os cristãos e contra a lei de Deus para chegar a esse ponto. Quando está falando que Deus é justo, se você ler lá o capítulo 6, versículos 10 e 11, o povo que morreu martirizado, o povo ali cristão,
que foi assassinado, degolado, eles clamavam e perguntavam a Deus: Senhor, até quando o Senhor ainda vai deixar de julgar a nossa causa? E Deus falou: aguarde ainda um pouco. Por quê? Aquilo que a gente falou, o tempo de Deus serve para juntar provas exatamente da condenação. Então, a justiça de Deus ela vem sendo estabelecida com base em provas, com base em atos, diferentemente do que a gente vem observando a respeito da justiça humana. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar nesse texto de 4 a 7 é a expressão aí do versículo 5, que fala: tu és justo, tu que és e que eras. Observe que já não há mais a expressão que hás de vir. Porque essa expressão que hás de vir é uma palavra, é uma expressão para gerar esperança, é uma promessa aos que creem. Aqui nesse tempo, isso aqui é uma das evidências de que essas coisas, de que os flagelos acontecem somente para os não selados, somente para os que não estão em Cristo, somente para os que não acreditaram em Cristo. E aqui a igreja já não está mais presente. Por isso já não há mais essa expressão que hás de vir. Porque essa expressão há de vir, a certeza, o cristão deve viver nessa vida com a esperança da volta de Jesus. Por aqui não ter mais cristão, não precisa mais dessa esperança, porque as pessoas ali elas estão tão ruins, elas estão tão determinadas contra todas as bases e alicerces do cristianismo, que dizer que Jesus vai voltar não vai mudar em nada a vida deles. Então, essa expressão, melhor dizendo, a ausência da expressão aquele que há de vir é uma das evidências de que esse povo aqui não é o povo cristão e de que a igreja já não está presente aqui nesse momento. Então significa que a igreja já foi embora, já foi arrebatada, os mártires já foram martirizados e a igreja não está mais presente aqui. A segunda coisa que a gente destaca desse texto, que é muito importante para a gente pensar, é essa expressão do versículo 6, derramaram sangue de santos e de profetas. Queridos, os cristãos, naquele tempo aqui, e a gente precisa olhar para o Império Romano como um sistema que está voltando hoje. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar um pouco mais para frente, aí, principalmente a respeito do 6º e do 7º flagelo. A gente vai falar muito a respeito desse sistema romano que está voltando hoje. Nós estamos vivendo hoje um sistema romano exatamente como o povo vivia naquela época. E o que acontecia naquela época? Havia uma lei dizendo que as pessoas eram obrigadas a adorar ao imperador. Os cristãos eram acusados de ateístas, percebam. Os cristãos, aqueles que eram do caminho, que nem exatamente cristãos eram chamados, em alguns lugares eram chamados de cristãos, mas eles não eram considerados assim como cristãos, eram considerados como os do caminho, mas se referia aos que aceitaram Jesus, eram chamados de ateístas. Cristão chamado de ateísta. Por quê? Porque eles se recusavam a adorar a César. Exatamente como aconteceu com Daniel lá na Babilônia, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusavam a adorar ao imperador. Querido, para você ver que ao longo de toda a história da humanidade, essa questão da adoração, a divindade misturada com a política, isso é comum. Isso sempre esteve na história da humanidade, assim como permanece hoje. Então os cristãos daquela época eram acusados de ateístas por não adorar a divindade, não adorar o imperador e não adorar e desrespeitar, digamos assim, as leis romanas. Querido, esse sistema romano está voltando hoje, está começando a se tornar obrigatório determinados cultos, e a gente já está começando a ver isso nas universidades, nas escolas e até escolas primárias, essa obrigatoriedade, essa imposição de uma agenda ESG, de uma agenda da ONU 2030, forçando as pessoas a engolir aquela agenda como se fosse a verdade máxima e substituindo a Bíblia por aquelas agendas ali. Se você ainda não leu, leia. Se você está com dificuldade de ler, assista os vídeos que a gente tem aí no nosso canal sobre ESG e sobre globalização e globalismo, ainda dentro do estudo de Apocalipse. A gente menciona sobre isso. Então toda essa agenda ESG e toda essa agenda ONU 2030, ela carrega em si toda uma ideologia exatamente que favorece ao sistema romano e que é exatamente o sistema do anticristo que vai ser implementado e que a gente já está vendo acontecer, porque essa imposição já está acontecendo. Então, da mesma forma como os cristãos naquele tempo aqui de João foram acusados de ateístas por não participar desses cultos
de adoração a César, de adoração ao imperador, assim também os cristãos já estão começando a se tornar desconsiderados e sendo desrespeitados e sendo pessoas que estão atrapalhando o progresso da humanidade por não se sujeitar a esse tipo de agenda globalista, essa agenda ESG e essa agenda ONU 2030. E outra coisa que a gente vai ver nesse derramamento de sangue é que os cristãos naquela época eram acusados também de antidemocráticos, de desobedientes. Por quê? Como a gente falou nas cartas Apocalipse, se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes às 7 cartas de Apocalipse, que os cristãos, que naquela época, para participar, para fazer business, para fazer negócios, para você conseguir vender e comercializar, já naquela época havia todo um sistema que você precisava se sujeitar, participar das orgias, participar daqueles cultos, porque tudo estava envolvido. Hoje nós já estamos começando a viver isso. Então, da mesma forma que os cristãos naquela época eram martirizados, eram mortos por não se sujeitar nem ao culto ao imperador e nem a essa forma ilícita, essa forma imoral, essa forma de perversão sexual para conseguir negócios, para ficar rico, para ter dinheiro, isso a gente já está começando também a ver hoje. Isso faz parte desse sistema babilônico, desse sistema Sodoma e Gomorra que está sendo implementado através da agenda globalista, da agenda ESG e da agenda ONU 2030. E a terceira coisa que a gente vai perceber aqui é essa expressão no final do versículo 6, dignos. A palavra grega aqui para dignos é axios e significa merecedores, significa que recebeu um tratamento adequado, significa que foi algo que convém, algo que foi conveniente a eles. Querido, isso só mostra que até chegar a esse ponto a maldade vai crescer muito e a maldade vai tomar conta do sistema da Terra de uma maneira tão veemente. Mas não pense, querido, que isso vai acontecer de maneira explícita. As pessoas vão fazer o mal. Perceba hoje quantas pessoas estão falando mal de Israel diante dessa guerra que a gente está vivendo. Pelo menos na época que a gente está gravando esse vídeo aqui, a gente está vivendo uma guerra lá entre Israel e o grupo extremista islâmico. Então a gente precisa entender que Hamas é diferente de Palestina, não tem nada a ver com Palestina, pelo contrário, o povo palestino está sofrendo na mão do Hamas, do Hezbollah e do Irã. Então uma coisa é Israel, outra coisa são os grupos terroristas e outra coisa, 3 coisas completamente diferentes, é o povo palestino. Então são coisas completamente diferentes. As pessoas não pesquisam, as pessoas não estudam, as pessoas não querem saber da história e estão repetindo coisas por causa da agenda globalista. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Artistas, até bem conceituados aí no meio artístico, mas que fazem parte de uma agenda globalista, incentivando, e aí tem muitos seres humanos que são sugestionados, a pessoa não para raciocinar, estão defendendo grupos terroristas e nem chamam de terroristas. Tem governantes aí, políticos, que não usam essa palavra de terroristas para esses grupos que degolaram crianças, que mataram bebês e que estupraram mulheres e que mataram jovens aí a troco de nada e simplesmente envolvido num ódio ao povo de Israel. Então tem pessoas que aderem ao ódio de Israel por causa dessa repetição, por causa desse sistema globalista que a pessoa simplesmente está embarcando, ela não está parando para raciocinar. Querido, isso só vai crescer, isso só vai multiplicar. A tendência de pessoas que vão embarcar nas narrativas que estão sendo impostas sem raciocinar e sem pensar, isso só vai crescer. As pessoas vão transformar a maldade na sua própria justiça, esquecendo que a justiça de Deus está completamente fora disso. A justiça de Deus não tem nada a ver com isso. E o que é maldição e bênção, conforme Deuteronômio, a partir do capítulo 28, né? Não é só o capítulo 28, mas é a partir dele, continua valendo hoje. Então a justiça de Deus ela vai ser implementada. Por isso o versículo 7, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Por quê? Porque os juízos da terra, a justiça da terra, está completamente corrompida, está completamente distorcida. Os pesos, lembra aí, o que você vem à tua mente como símbolo da justiça? Aquela mulher com os 2 pesos que tem que ser iguais. Ou seja, a justiça humana hoje já não está trabalhando mais com pesos iguais. São 2 pesos
e 2 medidas. Isso é injustiça, isso é o poder da iniquidade. O que é iniquidade? A diferença entre iniquidade, né, e desigualdade é que a igualdade ela tenta considerar todos como iguais. A equidade, ela entende que são diferentes, por isso precisa da lei, por isso precisa da justiça, para que ambos tenham acesso às mesmas coisas, mesmo sendo diferentes. Então a equidade respeita as diferenças, estabelece a justiça, faz com que essa justiça seja implementada e segure o ímpeto de maldade do ser humano. Então a equidade tem esse poder de segurar o ímpeto maldoso do ser humano para que as pessoas diferentes tenham acesso, tenham direito às mesmas oportunidades, às mesmas felicidades, aos mesmos caminhos e aos mesmos direitos. A iniquidade não. A iniquidade são 2 pesos e 2 medidas, são formas diferentes de tratar pessoas que são diferentes, e aí são leis diferentes, para um vale uma coisa, para outro vale outra. Então isso é a iniquidade. Por isso Jesus disse que a iniquidade iria dominar a terra, e aí ele faz aquela pergunta: será que quando Jesus voltar, ele vai achar fé na terra? Para Jesus fazer essa pergunta, querido, é porque ele sabe que não haverá mais fé na terra. Nesse tempo aqui, a igreja já não está mais presente, o Espírito Santo já não está mais presente, já não há mais esperança de Jesus voltar e já não há mais fé em Deus. O domínio é da justiça desigual, da justiça iníqua e do poder da iniquidade e do consentimento, da maldade como ideologia e como plataforma de governo. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Não vai haver, querido, não tem como haver bondade sem justiça. Então, o primeiro passo para a destruição da bondade, para a destruição da equidade, é o estabelecimento de uma justiça dúbia, de uma justiça com 2 pesos e 2 medidas. Então, fique atento, comece a observar, porque o que a gente já está começando a observar no sistema judiciário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, há essa pressão. O que a gente já está começando a observar, querido, é apenas o início dessa plataforma, a preparação para que essa plataforma de governo do anticristo seja implementada. Até o próximo vídeo aí, querido, que Deus continue te abençoando hoje e sempre, rica e abundantemente.